Está começando o podcast O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD. Bem-vindos ao podcast Profissional do Futuro. Eu sou Ana Lívia Casani e estou aqui com duas profissionais incríveis para falar sobre gestão do tempo. Eu gostaria de apresentar para vocês, então, nossas duas convidadas de hoje. Temos aqui a psicóloga e coordenadora do NUAP, Gisele Vieira de Mello. Seja muito bem-vinda, Gisele. Muito obrigada. E a advogada, mestre em Direito e professora universitária, Juliana Ortiz Minichiello Palu. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria receber vocês hoje para bater esse papo conosco dentro do podcast O Profissional do Futuro. Mas para começar, para puxar a nossa conversa hoje, eu quero perguntar o que a gestão do tempo representa na vida de vocês. E fiquem à vontade para quem quer falar primeiro. Pode começar? Você pois começar? Não, Ju. Não, pode você começar. Então, vamos lá. Gestão do tempo, acho que para mim, então, está falando Gisele Pessoa, Sim. Né? Vamos nos desvendar um pouco. Gestão do tempo, para mim, eu acho que soa um pouco como equilíbrio. Porque quando eu penso em gestão do tempo, eu penso N facetas da minha vida. Então, conseguindo fazer, eu consigo um pouco de equilíbrio. Lembrando que equilíbrio, na verdade, é um conceito dinâmico, não é um conceito estático. É verdade. Né? Então, a gente equilibra, mas logo já surgem outras necessidades, outras coisas. Mas que a gente possa manter, né, um equilíbrio assim, mesmo com o movimento, que busque, que nos aproxime de algo que eu considero saudável para mim. Perfeito. Então, quando eu penso em gestão de tempo, eu penso nisso. Ju? Para mim, gestão de tempo é sobrevivência. Sobrevivência por quê? Porque você que me conhece fora desse ambiente sabe que eu sou uma pessoa um pouquinho agitada. E essa minha agitação veio por conta de que eu sou uma pessoa com TDAH. E se eu não gerir o meu tempo de maneira eficiente, eu não consigo produzir, eu não consigo cuidar de todos os papéis que eu tenho que cuidar, desempenhar todas as facetas que a gente tem que desempenhar. Enfim, eu não consigo sobreviver, porque senão minha vida vira um caos. Então, vamos aproveitar que nós estamos aqui com uma psicóloga e explicar para o nosso público o que é TDAH. Eu acho que é bem bacana, eu posso falar como psicóloga, mas acho que é bem bacana também que a Ju possa falar um pouquinho da experiência dela, do depoimento dela, né? Primeiro, acho que eu gostaria de colocar uma coisa, antes de falar sobre a questão de definição. Tá. É muito importante que a gente, sim, possa entender cada indivíduo, possa, muitas vezes, até fechar um diagnóstico, mas, acima de tudo, é muito importante que a gente entenda que somos seres diferentes com as suas particularidades. Por que eu estou falando isso? Talvez justamente como psicóloga, né, querendo olhar esse ser humano mesmo como um todo. A Juliana disse assim, eu sou uma pessoa que tem o TDAH, mas ela é mais do que isso. Sim, né? Sim. Sem dúvida, sim, né, sim. Ju? Então, assim, nós vamos falar então um pouco dessa definição, mas vamos pensar nisso, tá? Tá bom. Até para ninguém se autodiagnosticar. Exatamente. Para ninguém se autodiagnosticar e para isso não significar apenas esse rótulo, esse diagnóstico, significar a pessoa como um todo. Certo. Tá? Como todos os transtornos, por exemplo, a gente pode entender também que ele tem diferentes níveis. Então, também isso é uma outra coisa importante da gente pensar. Mas TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas pessoas têm os dois, o A e o D, transtorno de atenção e de hiperatividade. Algumas pessoas só têm um deles, por exemplo. Tá? A Ju talvez possa nos ajudar a exemplificar na vida dela como que isso aparece. Agora, eu não posso deixar também, Ana Lívia, de colocar assim, que como profissional, como psicóloga, seja aqui como coordenando o NUAP, que é o nosso núcleo de apoio psicopedagógico da Universidade de Marília, ou como psicóloga clínica no meu consultório, eu também tenho visto muitas pessoas chegarem com esse diagnóstico ou com outros, né? E não necessariamente foram avaliadas adequadamente.
Ótimo. Então, quando você fala do cuidado, do autodiagnóstico, né? Mais ainda da automedicação, a gente precisa pensar que uma avaliação precisa ser feita com critério, com profissionais qualificados. Então, assim, é um pouco assustador o número de pessoas que vêm ou com uma avaliação inadequada, ou sem avaliação e trazendo esse rótulo Sim. porque eu percebi, né? Então, essas coisas são muito importantes da gente colocar. Ótimo. Cuidados colocados na mesa. E aí eu quero ouvir a Ju. E já puxando a chave para esse assunto do cuidado. É exatamente isso. Quando falo que sou uma pessoa que tem essa condição, que tem o TDAH, é porque eu fui a fundo, eu descobri, eu fiz testes clínicos. Então, não foi um achismo só porque eu sou uma pessoa um pouco mais expressiva, mais expansiva. Não é por isso. E também busquei esse auxílio justamente por conta de que eu cheguei num momento casada, mãe, 2 filhos, profissional que trabalha em Marília, fora de Marília, também professora universitária, advogada. Então, são muitos papéis, muitas facetas que eu, no momento, me via perdida em tudo. E meu pensamento extremamente acelerado, minha mente extremamente criativa, buscando soluções e buscando conviver e viver da melhor forma possível e, de repente, o meu corpo não acompanhando, né? E o TDAH é exatamente isso, é uma pessoa que tem aí pensamentos acelerados. Eu sou portadora do H, sou uma pessoa hiperativa, eu preciso estar em constante movimento, né? E isso também me trouxe essa curiosidade do porquê que na minha mente tudo flui tão bem, mas no executar as coisas precisam ser melhoradas. Foi aonde eu me descobri como TDAH e isso me trouxe essa descoberta. A princípio me assustou um pouquinho, mas depois eu vi o tanto de potencial que eu tenho, o tanto de potencial que muitas pessoas que se colocam nesse papel e se desvalorizam por não se acharem boas o suficiente, por não se acharem criativas o suficiente, por não se acharem aptas para estarem no mercado de trabalho, aí já voltando um pouquinho para o nosso tema, né? Então, foi um momento de descoberta que me trouxe essa capacidade e essa descoberta do eu, do ser, né? Então, foi onde se aflorou em mim toda essa questão, e a gestão do tempo foi o que me ajudou a coordenar todos esses pensamentos que a princípio pareciam ser bagunçados, desorganizados, mas que depois, com algumas técnicas, algumas ferramentas, e olhando para mim como ser humano, foi onde eu consegui me identificar e seguir meu caminho e seguir bem. Maravilhosa. Eu quero contar como que eu cheguei nessa composição da mesa. Naturalmente, nós estamos passando por um momento de trazer convidados dos nossos cursos extras, que são oferecidos na Unimar. E a professora Gisele, ela é autora do livro de gestão do tempo, que foi produzido com essa ideia de aprender a ter disciplina para o estudo, organização, nesse sentido. E eu falei, quem eu vou convidar para bater um papo maravilhoso junto com a professora Gisele, que é incrível. E aí me veio à mente, num clique, um estalo. A Ju é super organizada. Ela faz post com agenda, sabe aquela agenda colorida, bem maravilhosa, e uma profissional de sucesso. Então, assim, uma pessoa que, além de exemplo profissional, também é um destaque na área de atuação dela. Ela trabalha com microempresas e empresas de médio porte também. Pequenos e médios negócios. Maravilhosa. E dentro do que ela sempre faz muito bem. Conheço a Ju desde a época de, 2012, 13, Ju. Por aí. Foi que nós começamos a dar aula nesse período. No curso de Direito também. E sempre foi uma professora muito expressiva, maravilhosa. E depois que eu fiz o convite para as duas e elas aceitaram e foi maravilhoso, a Ju me contou, posso falar que eu sou TDAH? Eu falei, claro que pode, a gente vai estar com uma psicóloga, vamos aproveitar. E aí foi isso. Mas dentro desse contexto, eu sei que surgem muitos desafios. Eu vou contar um desafio que eu tive de gestão do tempo, e aí eu abro espaço para que vocês falem
dentro do contexto de vocês, profissional ou pessoal, existe algum desafio também na gestão do tempo. Para mim, o principal desafio de gestão do tempo, ou o mais recente que eu tive, foi conciliar o finalzinho do doutorado com as demandas profissionais, porque nós passamos por um ano muito intenso aqui na Unimar EAD. Nós passamos por 23 processos de reconhecimento de curso. Meu Deus. E eu me envolvo com tudo mesmo, não tem jeito. Eu participo intensamente dos NDS e de tudo mais. Esse momento a gente vai abraçando de avaliação de MEC, até porque sou do avaliadora, outro lado, né, eu Ju? sou do outro lado, também sou avaliadora do Ministério da Educação, então eu sei Já como pedi é. socorro para Juju, o que a gente, né, como colocar melhor tal informação nesse contexto. E passamos por 23 processos, graças a Deus, com 23 notas excelentes. Enfim, eu me dou muito pelo que eu faço. E foi um período, né? Isso foi diminuindo, os reconhecimentos foram se espaçando, a tese foi defendida, mas naquele momento, aquele período de 6 meses finais para a defesa da tese, eu acordava às 5 horas da manhã, porque era o momento do silêncio que eu conseguia me concentrar. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu não conseguia pegar a tese. Eu não me sentia criativa o suficiente para produzir uma coisa escrita. Eu deixava para o final do dia coisas mais mecânicas, uma tarefa fora que precisava fazer, uma reunião que você participa, mas não precisa da criatividade muito aflorada. Então, eu acordava mais cedo, eu produzia muito bem, das 5 às 8 da manhã, minha filha acordava, arrumava para levar para a escola, vinha trabalhar, passava o dia inteiro de trabalho, e depois, à noite, tentava ter um momento de vida pessoal. Mas se eu não separasse esse tempo, que parece um sacrifício ali naquele momento, eu não conseguiria defender. Então, acho que esse foi meu desafio mais recente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Pelo jeito, um desafio que você venceu. Ai, graças a Deus. Foi graças a Deus mesmo, mas passou. Legal, parabéns. Posso comentar, Pode, Ju? claro. Eu percebi na sua fala, Ana Lívia, assim, a sua preocupação mesmo de eu preciso fazer essa gestão do tempo, organizar a minha rotina para que eu dê conta para viver vários aspectos, né? Até vamos começar assim, quando a gente pensa em gestão do tempo, na verdade, eu acho que essa frase podia ser um pouco maior na nossa cabeça, assim, é gestão do tempo de uma pessoa. Porque se a gente às vezes pensa só gestão do tempo, parece que o mestre, o senhor de tudo é o tempo. O relógio, né? Mas na verdade, quem é o senhor tem que sermos nós mesmos. Né? Até parece que o tempo que é o protagonista da vida, né? Isso. Nós temos que ser o protagonista da nossa vida. Então, é a gestão do tempo da vida de uma pessoa. No caso da vida da Ana Lívia, quem era a Ana Lívia, né? Uma profissional? Sim. Uma profissional do presente e do futuro? Né? Sim. Mas também uma pessoa que disse que tinha um casamento, que tem uma filha, né? E que tinha as necessidades da produção lá deste outro estudo, que era o doutorado, e da vida pessoal. Então, você tentou organizar momentos para tudo isso. Só que também você está contando assim, olha, tem um período que por mais que eu organizei e por mais que eu venci, foi um período estressante. Com certeza. Né? Eu organizei, mas não necessariamente era da maneira, vamos dizer, a que eu considerasse saudável, mais saudável. Para levar por muito tempo. Por muito tempo. Eu acho que essa que é a grande sacada. É claro que vão ter momentos na nossa vida que vão exigir muitos sacrifícios. Sim. E uma determinada área da nossa vida vai estar ocupando um maior espaço. Mas é importante que a gente possa se programar para isso ser por um período. É verdade. Porque senão a gente resolve um problema e cria outros, né? Com certeza. Ju, você falou bastante de ferramenta, que você foi ali desenvolvendo algumas ferramentas para lidar com gestão do tempo na sua vida. Eu vou contar uma ferramenta que eu fiz e aí eu quero que você conte da sua também. Tá. Até hoje, o que eu levo desse período foi organizar a minha agenda em circunstancial, importante e urgente. É a única divisão que eu faço no meu dia. Então, urgente é o que tem que ser agora, senão
é aquele apagar o fogo mesmo. Tem prazo, ou o prazo já estourou, eu preciso resolver rapidamente. Importante são as coisas que são importantes, mas tem um prazo maior para resolver, mas eu considero que elas são centrais dentro da minha agenda. E o circunstancial são aquelas coisas que vão aparecendo no dia a dia, que às vezes é possível delegar, que dá para manter. Fazendo essa divisão, de manhã eu consigo organizar todas as minhas prioridades e eu levo o dia mais leve. É uma delícia ir riscando, isso foi feito, isso foi feito, isso foi feito. Eu adoro colocar no papel. Ju, eu acho que você é um pouco assim também, né? De pôr no papel. Eu sou justamente porque eu tenho que visualizar. Eu tenho que visualizar aquilo que eu tenho que fazer. E a minha percepção de que eu precisava de uma gestão de tempo foi num momento extremamente pessoal, diferente do seu. Tá. Por exemplo, o meu foi quando eu me mudei. Morava numa região mais central da cidade, então tudo era muito perto. Meu escritório era a 150 metros da minha casa, a escola da minha filha era a 400 metros, então eu tinha muita tranquilidade, locomoção, estava tudo tranquilo. E também um momento de pandemia, bebê recém-nascido, então estava tudo muito fácil. Até que construí e me mudei para um condomínio mais afastado do centro da cidade. Aí a coisa ficou complicada. Porque o deslocamento da minha casa até o colégio das crianças, depois que se passou esse período de adaptação, de crescimento, que o meu caçulinha estivesse um pouquinho maior, foi de 40 minutos. Então, tudo que eu precisava, eu tinha que fazer sempre pensando antes. Aí foi onde eu comecei a me organizar com ferramentas. Nessa época eu não estava tão voltada para o mercado de trabalho na advocacia especificamente, a docência nunca deixei, as gravações das aulas remotas também nunca deixei, mas a advocacia estava um pouquinho em stand-by porque eu tinha prioridades para escolher e graças a Deus tive um suporte para essa escolha. Né? O que muito foi importante. Muito importante. Mas quando eu me vi morando distante, não tinha mais aquela facilidade, eu precisei de ferramentas. E quando eu precisava estruturar um processo, quando eu precisava fazer uma gestão, eu visualizava e faço assim até hoje no papel. Muito embora seja uma pessoa extremamente tecnológica, extremamente adepta às novas tecnologias. A tablet, para mim, é uma coisa que é indissociável do meu ser humano. Onde eu levo o meu tablet porque resolvo tudo por lá. Mas, na hora de fazer a gestão, a ferramenta é papel. Então, foi ver trajeto, tempo de trajeto, quando que tinha que acordar e medir milimetricamente a gestão das 2 crianças em casa para eu conseguir suprir. E foi um momento, parece que não, né? Mas para mim, como indivíduo, foi o momento mais difícil fazer essa gestão. Essa gestão casa, essa gestão mãe, essa gestão estamos voltando da pandemia, preciso me deslocar até o meu local de trabalho que é em outra cidade, né, especificamente para docência, como que eu faço? E tendo sempre para chegar na rodovia, para chegar em algum lugar de saída da cidade, esse tempo mínimo de 40 minutos, né? Aí foi onde eu botava no papel. E quando, até hoje, eu preciso gerenciar alguma coisa, eu faço o meu esquema de quadradinhos. E olha, aí já falo para vocês, o meu esquema de quadradinhos é ótimo. Eu tenho uma tarefa. Vamos supor, eu preciso fazer um contrato. Trabalho com contratos, preciso fazer um contrato. Preciso pegar documentos, então eu faço todo o protocolo do processo até a entrega para o meu cliente desse meu contrato. Aí eu pego e faço a divisão do tema do trabalho e vou por quadradinhos. E vou fazendo as tarefas em micro, a tarefa grande, vou dividindo em microtarefas, em partezinhas pequenininhas e em quadradinhos. Então, por exemplo, pegar documentos pessoais. Então, é um quadradinho. É um quadradinho. Feito. Ótimo. Próxima etapa. Fazer o tratamento desses dados para aqui. Hoje, com a LGPD, a gente precisa fazer tratamento de dados. Tratamento de dados. Definir a estratégia. Fazer contrato de honorários, no caso, que vem antes. Enfim, então eu vou dividindo todos os meus processos que são mecânicos em quadradinhos. E na gestão do meu tempo, dentro de casa, tá na geladeira. Um post-it pregado.
fazer isso, fazer aquilo, porque senão não dou conta, não consigo gerir. Mas o mais legal é que cada um encontre mesmo o seu Exato, jeito. é verdade. Funcionamos diferentes. Mas para o que a Ju está falando, assim, realmente é a gestão do tempo da Juliana. Exatamente. Né? Ela fazendo uma maneira dela ser protagonista da vida dela em exatamente. todos os papéis. É porque eu não acredito e também não gosto, estudo muito comportamento. Agora eu estou estudando especificamente autocontrole. Eu vejo muito fórmulas prontas. Eu vejo muito na internet profissionais vendendo fórmula pronta. Olha, faça isso que você vai se destacar aquilo. Só que nós somos seres únicos. Então não tem, não é, Gisele? Ju, você percebe também que, além dessas fórmulas prontas, ao menos é uma coisa que me chama a atenção. É sempre, vou voltar na mesma tecla, pensando assim no tempo e muitas vezes quase que numa faceta só da vida da pessoa. Exato. Então, por exemplo, pegando aqui o gancho do profissional do futuro, esse profissional do futuro, primeiro ele precisa existir no presente, senão ele nem vai chegar no futuro. Exatamente, ele precisa né? existir. E a gente quer que ele chegue no futuro de que jeito? Só com a faceta profissional? Isso também não existe. Não. Ninguém é super-homem, super-mulher. Não, e a gente seria muito manco, né? Com certeza. Porque esse é só um lado nosso. Então, a Ju colocou aí vários aspectos. Vamos conversar, pensar lá. Eu vou trazer uma coisa, não estou querendo no sentido de teorizar, mas só para ilustrar aqui para a cabeça da gente. Eu não sei se quem está nos assistindo conhece, mas vamos lá, é uma coisa muito simples. A gente tem uma coisa que se chama pirâmide das necessidades de Maslow. É um psicólogo, na década de 50, ele criou essas necessidades humanas. Então, se a gente pensar em termos de pirâmide, ok, sempre vai ter a base maior, né? E vai afunilando. Ele coloca 5 degraus, vamos dizer, 5 itens. E o primeiro item, eu vou falar um pouquinho mais desse primeiro, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho observado muito no meu público que eu atendo, seja alunos ou seja pessoas lá no consultório, né? O primeiro item, que é a base, é onde a gente tem que, na verdade, dedicar maior, não necessariamente tempo, mas maior atenção, porque uma base não bem feita não sobe o resto. Não, né? não sobe. São as necessidades fisiológicas humanas. Então, vai entrar aí a questão de alimentação, sono, respiração, excreção. Hoje se fala muito de intestino e saúde, de uma maneira geral, verdade. inclusive saúde mental, a relação disso, né? Então, todos esses aspectos fisiológicos são extremamente importantes. O que eu tenho visto? Eu tenho visto chegar pessoas que, às vezes, até às vezes alunos, alguns muitíssimo dedicados, que tem um cronograma de aula, que tem um cronograma de estudo em casa, e quando a gente questiona eles, e como que é o seu horário de sono? Você está dormindo? Você está comendo? Como que você está comendo? Do que você está se alimentando? E a gente percebe que parece como se a pirâmide estivesse de ponta cabeça. Que a base agora é a necessidade, que é o ponto lá da pirâmide, da satisfação pessoal, que vai envolver o estudo, todo o desenvolvimento dele, de estudo ou desenvolvimento profissional. E a necessidade fisiológica, que seria a base, está ali, ó. Durmo quando posso, como que aparece, né? Nem sempre a escolha mais saudável. Minha saúde, meu intestino, minha respiração está daquele jeito, só por Deus. Então, nossa pirâmide muitas vezes está de ponta cabeça. E o corpo vai dando sinais, né? Hoje eu tô com uma dorzinha de cabeça. Nossa, o que será que eu tenho que eu tô com uma dorzinha de cabeça? Talvez você não se hidratou, não seja nada fisiológico, né? O simples fato de você não ter tomado a quantidade suficiente de água... Não é ainda um problema fisiológico, mas está tendo uma falta. Até que você dando para, sinais, o corpo vai dando sinais, até que você para e vai para um burnout. É verdade, que é tão frequente hoje em dia. Não é? Mas eu acho que tudo isso vem de uma cobrança externa.
Não sei se vocês concordam comigo. Você Externa da sociedade? Da sociedade, Ju, você acha? eu acho que sim. Da sociedade, no mercado de trabalho, você tem que ser o melhor, você tem que se destacar. Nós não precisamos de pessoas medíocres no sentido de ser uma pessoa mediana. A gente precisa de seres humanos, de profissionais acima da média, mas você tem que ser acima da média em todas as suas facetas. Você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser o melhor filho, você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser o melhor advogado, o melhor professor. E aí, você Que hora sobra pra dormir? Que hora que sobra pra você dormir? Que Pra hora que tomar sobra sol, pra você tomar Pra produzir sol? vitamina D. Exatamente. Eu precisei fazer reposição de vitamina D justamente por conta disso. Mas essa ideia da pressão social e do mercado é uma ideia assim consumista, até no sentido assim, tá consumindo toda a energia daquela pessoa. Sim. No momento você tem, eu quero tudo, e aí suga tudo. Mas daqui a pouco esse profissional está em burnout, não está produzindo nada, está adoecido, está super hipermedicado, está faltando do trabalho, não está rendendo. Exato. E sabe o que eu acho brilhante nisso? Esse não é o profissional de sucesso. Esse Porque não é o se ele profissional de tem sucesso. só em uma área da vida, só na vida profissional, por exemplo, ele não tem sucesso geral, digamos assim. E eu acredito que nisso a gente está acertando no podcast. Aí os meninos estão aqui nos bastidores e eles vão concordar comigo, eu acho, que nós temos trazido convidados que têm trabalhado essa visão sistêmica do ser humano, né, André, né, Luiz? Eu acho que nisso nós acertamos na escolha do podcast, porque o que faz o profissional do futuro ser tão especial é essa discussão. Não uma construção única de uma professora dando um discursinho, uma palestra, mas uma construção coletiva. Uhum. Coletiva com vocês, coletiva com o público, com os alunos que estão acompanhando as aulas. É muito bom ter vocês aqui, viu? E aí eu queria perguntar, só para não perder o tempo. Nós estamos sem relógio aqui. Para me ajudar na gestão do tempo, meninos, como nós estamos de tempo? Tranquilo, então ainda dá para a gente conversar mais um pouco. Gente, aí agora eu vou entrar numa questão polêmica. Para conseguir gerir o tempo dessa pessoa, nós precisamos dizer alguns nãos. Como que é dizer... Eu vou perguntar para a Ju, depois eu deixo a Gisele falar. Como que é dizer não para você, Ju? É fácil? Porque para mim demorou para eu aprender a dizer não na minha vida em geral. Nem um pouco. Dizer não também foi um processo. Dizia sim, aliás, para tudo. E não para mim. Sempre sim para tudo. Em todos os lugares, em todos os momentos. E não para mim. Até que depois de muita busca pelo autoconhecimento, muita busca em terapia e me sentir emocionalmente fraca, fragilizada, cansada, exausta, como que eu posso dizer? Coagida pelas pessoas que estão em volta, porque quando você fala assim, você, na cabeça das outras pessoas, você tem que falar assim o tempo todo, não é? Até que eu comecei a adoecer emocionalmente. Pessoas interferindo em todos os setores da minha vida. Claro, se interferiram porque eu dei uma abertura. Exatamente isso. A culpada foi a Juliana. E aí, foi onde eu me vi, depois de muito trabalho, de muita terapia, uma pessoa doente. Emocionalmente doente. Não me reconhecendo mais. Não, mas olha, eu tenho tal objetivo pessoal, tal objetivo profissional, por que eu não consigo? Por que eu estou pedalando? E por que eu estou tão triste, tão magoada? Estou com esse sofrimento que eu não estou conseguindo administrar. Foi onde eu descobri que era porque eu falava sim para tudo e não para mim. Aí foi onde eu inverti. Hoje não é fácil falar um não, mas eu falo. Seu limite é até esse daqui. Fora isso, minha querida, não tem mais espaço. Então eu me tornei uma pessoa egoísta, egocêntrica? Não, de forma alguma. Eu sou uma pessoa que estabelece prioridades até para ter maiores resultados. E a prioridade sou eu. Maravilhoso. Entendeu? Então, é um momento que eu me descobri dessa forma. O primeiro passo para dizer não. Preciso dizer não, senão eu vou
sucumbir. Segundo passo, que eu acho que é até o mais difícil. Como eu vou dizer o não? Porque você saber que você precisa dizer não, todo mundo sabe. Mas como que você vai ter a coragem de estar ali numa ligação, numa mensagem, ou aqui, cara a cara, olhar no olho da pessoa e falar assim, eu não posso. Ou eu não quero. É, exatamente, eu não posso, ainda é mais fácil do que eu não quero. Aí é mais difícil. E é um processo, e estou nesse processo, e a cada não necessário, não por birra, não necessário, ai, eu me sinto tão vitoriosa, tão aliviada, não é? Porque eu consegui dar mais um passinho. Sempre nessa descoberta do eu. Porque quando a gente fala de profissional do futuro, eu estava muito há um tempo atrás focada em saber mais técnicas. Eu trabalho com pequenos negócios, então eu preciso saber muito de direito de empresa, eu preciso saber muito de direito digital, ainda mais por conta da LGPD. Eu preciso saber muito de contratos. Só que eu preciso saber muito de pessoas. E como me relacionar com elas. Porque a técnica, eu nunca vou ser boa o suficiente, porque sempre o seu problema jurídico, isso já voltado para aquilo que eu faço, vai ser maior do que o dela, por exemplo. Porque todas as dores não são iguais, todos os problemas não são iguais. O que eu preciso é gerenciar pessoas. E foi aí onde eu descobri que falar não é uma maravilha, é libertador. Maravilhoso, né? Excelente. Eu tenho dificuldade de dizer não, mas eu tenho exercitado recentemente. Porque não dá pra dizer sim pra tudo. E também porque eu aprendi o seguinte, eu acho que tenho levado isso pra vida. Se não é um sim absoluto, se você tem dúvida se é sim, é porque com certeza é não. Eu também tenho esse pensamento. Também tenho esse pensamento. Estou em dúvida, então uma duvidazinha, uma certeza, um e se, mas não, não faz. A Ju falou uma coisa muito importante, que a capacidade de poder falar não passou pelo autoconhecimento, né? Sem dúvida, eu acho que esse é o melhor caminho para a gente investir, é a capacidade de olhar para si mesmo, de se autoconhecer, definir não só suas prioridades, como os seus valores. E aí, a partir disso, a hora que está claro para você quais são suas prioridades, quais são seus valores, poder investir numa outra coisa, um outro tema aí, viu, Ana Lívia? Que é a questão do autocuidado, né? Porque quando você fala não para falar sim para você está oferecendo de alguma maneira um autocuidado para você. Muitas vezes você vai falar não para uma questão de trabalho, não é porque você não está nem aí ou porque bateu uma preguiça, né, Ju? Não é disso que nós estamos falando. Não. É porque, assim, se eu pegar mais esse compromisso, mais essa responsabilidade, eu vou ter que ou chegar mais tarde em casa, ou ficar sem um tempo, diminuir o tempo com a minha família, ou ficar sem dormir, ficar sem comer, etc. Né? Isso passa também pela questão do autocuidado. Então, são pontos muito importantes. É o autoconhecimento que vai nos fortalecer para que a gente fale esse não. E ainda pensando lá na pirâmide que a gente estava falando, nós falamos das necessidades fisiológicas, depois, o andar de cima é a parte da segurança. E a Ju falou uma hora assim, será que tudo isso não acontece porque tem muitas pressões externas e tal? Então, também acho que é uma coisa para a gente pensar assim, uma necessidade humana básica, então, é a conquista dessa segurança. A segurança familiar, o bem-estar em termos de proteção, uma segurança relativa ao trabalho que eu estou, o tipo de ambiente que eu estou. Né? Então, às vezes a gente tem que falar não até para um trabalho que a gente está. Porque se esse ambiente, porventura, está sendo um ambiente assim, patológico, enlouquecedor, eu vou ter que, claro, me preparar, né? E pensar caminhos para sair daquele ambiente e conquistar um outro. Eu preciso, às vezes, falar este não também. São as escolhas. E posso contar uma coisa pessoal? Assim? Claro.
falando sobre os ambientes de trabalho, tal, as pressões que tem, e falando que é muito importante a gente pensar o ambiente onde a gente quer estar, né? O trabalho também é uma área muito importante da nossa vida, que a gente dedica muita energia e muitas horas. Então, que a gente possa estar num trabalho onde os valores e a missão daquela empresa, por exemplo, correspondam às nossas expectativas. Eu trabalho nessa universidade, o ano que vem vão fazer 30 anos. Ai, que lindo! Que delícia! Eu tenho 3 filhos e tive os 3 filhos já como docente aqui. E foi uma coisa que me marcou demais, porque eu e meu marido não temos parente nenhum aqui em Marília. E nós tivemos os 3 filhos pertinho um do outro. E eram só nós, né? E aí, um acordo lá em casa, né? Ele se dedicou até bastante ao trabalho neste momento, porque também precisava, né? A subsistência precisava acontecer. E alguém também precisava estar disponível para as crianças. Porque veio 1, 2, 3, tudo pertinho. Eu sempre falo, com quem que você deixa 3? Só com o pai e com a mãe, com mais ninguém. Você sai de casa e deixa 3, né? Tudo pertinho. E foi um momento que eu procurei a universidade e disse assim, eu já tinha 5 anos de casa, e eu perguntei se seria possível, se eles aceitariam que eu fizesse o afastamento de um semestre sem remuneração, porque para mim, naquele momento, não era possível. E eu lembro bem da receptividade que eu tive e o apoio que eu tive. Professora, você precisa disso agora? Preciso. Tá bem. Né? E eu estou querendo dar esse depoimento porque foi uma história verídica e que me marcou muito. Então, foi importante eu olhar para mim, saber quais eram os meus valores, foi importante eu conseguir falar, e foi muito gostoso estar num lugar que também estava olhando o ser humano. Maravilhoso. Né? E se você tem um lugar desse, ótimo. E se não tenha, lute para ter, porque vale a pena. A gente precisa cuidar dessas situações externas também que nos ofereçam segurança para a nossa busca do nosso desenvolvimento. E para poder escolher, nós precisamos também de capacitação profissional, né? Sim. Quanto mais, as pesquisas estão aí para comprovar, né? Quanto mais você investe em educação, mais você tem a opção de escolher onde você quer trabalhar. Então, aí eu acredito que entra a questão de entender que em alguns momentos vai ser necessário que você abra mão do seu tempo livre para decidir estudar. Eu sei que não é fácil, né? A palavra gestão do tempo, ela vem justamente trazer essa questão do escolher. Se eu tenho que fazer uma gestão, é porque eu não tenho abundante. Então, igual dinheiro. Então, você tem ali um salário, você tem ali lucro, renda, seja de qual forma vem o seu dinheiro para passar o mês. Você precisa fazer escolhas. O dinheiro não é infinito. Né? O tempo também, então tem ali aquelas 24 horas e nós precisamos realizar algumas escolhas. Eu sempre digo, não vai ser fácil passar por uma graduação de 4 anos, de 2 anos, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, porque vai ter hora que, em vez de você ficar sentado estudando, vai dar vontade de estar com a família, de estar festejando, de estar fazendo outras coisas, mas também é um investimento, não é, pessoal? Assim, a questão do ceder um tempinho ali da sua agenda para algo importante como estudar. Sim. Porque eu quero falar um pouquinho com o nosso público de casa, é a audiência da TV Marília, é a audiência dos nossos alunos, são pessoas que estão buscando aí um crescimento pessoal, mas também por meio da questão profissional. E essas pessoas que estão em um momento de vida ali, possivelmente se vendo nos desafios que nós já passamos. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho para trazer uma mensagem final para essas pessoas que estão assistindo com um anseio de melhora e também separar um espaço agora para um recado final, porque nós estamos caminhando para o fim. Então, se vocês quiserem fazer uma última pergunta, um último comentário, fiquem à vontade. Deixa a Gisele falar, porque senão eu falo o tempo todo. Eu não tenho gestão da minha eloquência e da minha vontade de falar. Pode começar você. É uma impressão sua. Você tem sido uma ótima parceira, Ju. Que linda!
Realmente, há fases mais difíceis na nossa vida, de todos nós, né? E tem alguns momentos, como a gente estava dizendo isso logo no início, que vai ficar mais puxado. Mas, assim, acho que eu queria deixar como mensagem que lembrem, dá uma pesquisada aí, depois você faz um Google, pirâmide de Maslow, e lembre um pouco dessa questão e analise se a sua vida, a pirâmide está um pouco de ponta cabeça. Dormir, se alimentar, descansar, ter um mínimo de lazer para que você possa ter uma renovação das suas energias, né? Se exercitar, são coisas fundamentais. Não adianta acreditar que dá para a gente seguir aí 4 anos sem cuidar dessas coisas. Perfeito. Não dá. Tenha ela como prioridade, sim. E aí a gente monta o resto do dia vendo o que é possível para nós. Claro que o investimento, que a realização profissional, que o estudo são ferramentas fundamentais para que, como a Ana Lívia disse, para que a gente possa conquistar capacidade de fazer escolhas melhores, para que a gente possa, às vezes, se posicionar melhor no mercado, sem dúvida. Mas nunca se esqueça que você é um ser humano. Né? E um ser humano que se alimenta e que dorme, pensa melhor. Com certeza. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Obrigada, Gisele. Ju? A primeira coisa que eu tenho para falar aí para o público da Unimar, principalmente para os alunos, é relaxem. Primeira coisa. Estou nessa vertente, por ser professora universitária, conviver com essa galerinha aí, com essa moçadinha, que a grande maioria são lá a faixa etária dos 20 e poucos anos até 30, relaxem e deem o seu melhor. Como que eu faço na minha rotina todos os dias? Tanto é que no meu Instagram muita gente fala, hoje mesmo já falaram, você não fez o checklist do dia. A Ana até começou a falar que eu sou organizada e tal. Eu faço o checklist do dia, mas a prioridade, no caso, para a minha profissão, 1 hora de estudo, 1 hora de leitura ativa, né? Mas relaxem, façam aquilo que vocês têm que fazer, o básico, o arroz com feijão, muito do bem feito. Então, estudem, dediquem-se, deixem para se divertirem nos momentos específicos. Aproveitem que vocês são privilegiados por estarem numa universidade, por estarem cursando um curso de ensino superior ou até mesmo profissionalizante, se tiver alguém aqui, né, do profissionalizante. Dediquem-se, faça o seu arroz com feijão, faça o seu propósito. Eu gosto muito de compartilhar quando os alunos me perguntam, que o sucesso, o profissional do futuro, ele não é feito de um dia para a noite. Nossa, mas o que aconteceu com fulano que de repente ele despontou? Não, ele não despontou. Ele cresceu um pouquinho a cada dia. Um passinho de cada vez. Hoje foi uma leitura, um texto recomendado pelo docente. Amanhã foi um vídeo. Hoje é o podcast que vocês estão assistindo, que está agregando valor para a vida de vocês. Então, são pequenas ações que vão transformar vocês lá no profissional do futuro, que vocês desejam o futuro para vocês, né? Porque o que é o futuro, o que é o sucesso? É aquilo que a gente deseja, onde a gente quer chegar, é como a gente quer estar em qualquer ambiente. Não é? E é isso, gente. Um passinho de cada vez. Não existe fórmula mágica, não existe produto pronto que do dia para a noite vai te fazer despontar. E eu não posso encerrar sem pedir para você contar como a audiência te encontra. Então, como quem está assistindo ou ouvindo a gente no Spotify ou assistindo no YouTube, na TV Marília, como faz, então, para te ver no Instagram, para entrar em contato com a Juliana Advogada? Olha, no Instagram vocês me acham como juliana.palu e no YouTube como Prof. Juliana Palu. No Instagram eu trabalho mais com empresários e no YouTube eu trago um conteúdo mais docente. É aí que vocês vão me encontrar. Juliana.palu no Instagram e Prof. Juliana Palu no YouTube. Maravilhoso. Gisele, e como nós temos grande parte do nosso público formado pelos alunos, eu queria que você falasse um pouquinho do NUAP antes da gente encerrar, principalmente de como os alunos do EAD estão inseridos nesse contexto. Sim.
O NUAP, o nosso Núcleo de Apoio Psicopedagógico, pode ajudar os alunos que estiverem querendo cuidar melhor dessa questão da gestão do tempo. Nós temos, sim, lá ferramentas e vocês podem acessar o serviço do NUAP. Nós estamos no Moodle, né? Dentro dos cursos livres, e também temos um WhatsApp que é possível depois colocar? Claro, nós colocamos na tela. Colocar na tela o WhatsApp do NUAP, que vocês podem mandar mensagem para nós e nós agendamos um horário, fazemos atendimento online para os alunos do EAD e para os alunos do presencial fazemos atendimento presencial. Então, podemos ajudar você na gestão de tempo com técnicas e métodos de estudo, porque quando a gente tem essas técnicas e métodos, o nosso tempo também rende bem mais. Com certeza. E também gostaria, se alguém quiser falar comigo, né? Estou no Instagram, psicóloga.giselemelo, com 2 L's. Maravilhoso. Deixa eu te contar uma coisa, é uma fofoquinha para terminar. Estava assistindo uma live essa semana e alguém colocou assim, o que me ajudou muito na rotina de estudos foi participar do NUAP. Ah, que legal. No meio de uma live que estava estava passando agora esses dias atrás na Unicom. Muito bom. Legal, né? Obrigada por compartilhar. Vou passar para a nossa equipe. Pessoal, muito obrigada. Vocês duas primeiro, profissionais e pessoas que eu admiro muito por aceitarem o convite, cederem esse tempo para nós aqui da Unimar. E eu também quero falar com você que está nos assistindo, agradecer pela audiência e quero deixar um recado. Lembre de se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida aqui no vídeo, mas se você tiver interesse em saber mais sobre o Profissional do Futuro, nosso curso está com inscrições abertas, gratuitas e com certificado. Aqui na legenda do vídeo ou na legenda na descrição do Spotify, você sempre vai encontrar o link para o Profissional do Futuro. Mas, se você quiser anotar também, é ead.unimar.br, já vai ter um banner lindo, você pode clicar em Saiba Mais e se inscrever gratuitamente. É um serviço de utilidade pública que nós estamos fazendo, que não é só para alunos, então você que é da comunidade, essa comunidade que atinge o Brasil todo, se quiser saber como que esse curso está organizado, é só entrar na página ead.unimar.br. E aí fica o nosso convite, até o próximo episódio. O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD.